Seguinte, rapaziada, um vídeo do Time Nest, beleza? Os segredos ocultos da melodia de Bardock, a verdade por trás de Solid State Scooter, acho que é assim que fala, né? Bora ver o que vai ser esse vídeo. Opa, mano Melim, e bem-vindos ao Time Nest. Nesse vídeo eu vou falar sobre Solid State Scouter, que você pode não conhecer pelo nome, mas se você é um fã de Dragon Ball Z, você com certeza já ouviu essa música antes. Solid State Scouter é uma trilha sonora criada em 1990 por Yasunori Iwasaki, que foi um compositor que também trabalhou criando trilhas sonoras para os filmes especiais de One Piece. Ela foi feita exclusivamente para o especial de TV Dragon Ball Z Bardock, o pai de Goku, e realmente ela só aparece aqui. Tem várias trilhas sonoras que elas são criadas para momentos em específico, mas elas acabam sendo reutilizadas em cenas do futuro. Mas essa não, ela realmente só aparece no especial do Bardock, e eu gosto disso porque torna ela mais única, mais especial, ao ponto se queria só uma música única, né? Do próprio Bardock. E pra mim ela é simplesmente uma das melhores trilhas sonoras de... Teoricamente já vai ser. É aquele tipo de música que você começa a escutar e já fica com vontade de meter a porrada em alguém de tão empolgante que ela é. Mas nesse vídeo eu não vou ficar simplesmente elogiando essa música por mais que ela mereça. Eu vou trazer também duas teorias sobre a letra dela que revelam coisas muito interessantes sobre o próprio Bardock. A primeira teoria ela é muito... Acho que ele usou a palavra errada, não teoria, né? Curiosidade, né? Quase ninguém falando sobre ela. Já a segunda é uma que eu mesmo criei com base na primeira. Só que ela vai pra um caminho diferente ali no final da teoria que eu acho que faz mais sentido. Mas vamos lá, né? A letra de Solid State Scouter é bem curiosa porque ela não usa quase nenhuma palavra. A única palavra dita na música é Tokyo, que é repetida duas vezes bem no começo dela. E saber o significado dessa palavra não é importante pra teoria, mas é uma curiosidade bem legal que eu vou falar pra vocês agora. Porque esse Tokyo é uma referência à banda japonesa Yellow Magic Orchestra, que tem uma música de 1979 chamada Technopolis, onde também é dito esse Tokyo no começo dela. Essa boneca aqui, mano. E sabe o que confirma ainda mais essa referência? É que o álbum onde essa banda lançou a música Technopolis simplesmente se chama Solid State Survivor, que é basicamente o mesmo nome da música tema do Bardock. E tem até algumas só troca o último de que essa própria banda Yellow Magic acabou ajudando lá o Yasunori a criar essa música. Mas aí eu já não consigo garantir que realmente aconteceu. Mas enfim, né, voltando pra teoria, fora do Tokyo, o restante da letra de Solid State Scouter é composta apenas por uma sequência de números ditos em japonês. Mas o que esses números aí poderiam significar? Só pelo nome da música a gente já consegue deduzir. Esses números são poderes de luta medidos por um Scouter, por isso que o nome é Solid State Scouter ao invés de ser Survivor, que nem a música que inspirou essa. E é por isso que esses números em japonês são ditos de uma maneira robótica durante a música. E além disso, você só consegue ouvir eles pelo lado esquerdo do fone de ouvido, justamente porque os Scouters são colocados na orelha esquerda. Isso aqui foi uma curiosidade que eu achei realmente muito legal. Se você tiver com o fone agora, pode notar que você só vai ouvir os números do lado esquerdo dele. É, só o lado esquerdo mesmo. Contudo, let me respawn in Rome, please. Yes. Que da hora. Our city currently has a population of 9. tudo isso explicado, tá mais do que claro que esse é o significado dos números da música, mas as duas teorias giram em torno de descobrir quem que tá medindo esses poderes de luta em Solid State Scouter. E na primeira teoria, que é aquela mais famosa, é dito que o Bardock que tá usando o Scouter para medir os poderes de luta, onde à medida que ele se aproxima mais da nave do Freeza, ele vai registrando os poderes do exército dele. E é por isso que existem tantos números diferentes na música, né? Porque cada um é um soldado do Freeza. E essa teoria acaba sendo reforçada porque no final, o último número que aparece na música é Guju Sanman, que traduzindo é 530 mil, justamente o poder de luta do Freeza na primeira forma. Assim que esse poder de... Os caras pensavam em tudo, né, mano? Na moral. E pra quem viu o especial do Bardock... Nessa época os caras davam vida, né, mano? Assim que o Freeza pra fazer um bagulho bem feito, né, velho? Supernova que merda, hein, mano? O planeta Vegeta. E sendo Solid State Scouter a música tema do Bardock, é até poético ela acabar junto do próprio Bardock. A aparição do Freeza marca o fim não apenas da música, mas do Bardock e do planeta Vegeta. E isso eu acho muito maneiro. Mas quando eu parei pra pensar mais a fundo nessa teoria, eu percebi que ela tinha alguns furos ali. O primeiro é que durante a investida do Bardock até o Freeza, ele não tava usando nenhum Scouter. O Scouter dele já tinha sido destruído pelo Dodoria. Mas essa parte aí até dá deixa abaixo, dizendo que geralmente as músicas são feitas antes da animação. Então talvez na criação da música eles não tinham especificado ainda no roteiro se o Bardock ia usar ou não um Scouter nessa batalha final. E por eles são Saiyajin, os caras acabaram deduzindo que ele ia sim ter um Scouter e por isso a música foi feita considerando isso. É uma possível explicação.
ação, né? Mas é o outro furo que acaba me incomodando mais, porque durante a música nós ouvimos vários poderes de lutas bem condizentes com os capangas do Freeza, como por exemplo 1030 e 3200. Mas ao mesmo tempo nós também ouvimos poderes de luta muito altos, tem até 73.000 ali no meio, que pode não parecer tanto pros padrões de hoje em dia, mas 73.000 é mais que 99% do exército do Freeza, só o Capitão Ginyu ia conseguir dar conta de um guerreiro com esse poder. Então imaginar vários figurantes ali lutando com o Bardock com mais de 50.000 de poder de luta é simplesmente impossível. E é por isso que na minha versão da teoria, na verdade quem tava medindo os poderes de luta da música não era o Bardock, mas sim um dos soldados do Freeza que tava ali lutando com ele. E eu vou ainda mais além, tá? Pra mim, todos esses poderes absurdos que são medidos pelo Scouter durante a música, na verdade são os poderes do próprio Bardock. Você deve achar que eu fiquei doido falando isso, né? Mas eu vou explicar pra vocês. Os Saiyajins, eles têm uma habilidade chamada de Zenkai, onde após passarem por uma experiência de quase morte e se recuperarem, eles ficam bem mais fortes do que antes. No especial do Bardock é citado que após sofrer um Zenkai, ele aumentou o poder de luta dele pra 10.000, mas depois disso ele passou por mais uma experiência de quase morte que foi na luta contra o Dodoria. Então mesmo que o especial não confirme isso, pra mim tá bem claro que o Bardock depois da luta contra o Dodoria teve mais um Zenkai, ou seja, o Bardock que foi enfrentar o Freeza muito provavelmente não tinha mais 10.000 de poder de luta. Uma coisa que reforça isso é a DLC do Bardock do Dragon Ball Z Kakarot, onde eles acrescentam vários extras em relação ao especial original. Um desses extras é uma revanche do Bardock contra o Dodoria durante o avanço dele até o Freeza, e nessa revanche o Bardock vence e o próprio Dodoria diz que ele estava bem mais forte do que antes. Eu tô usando o jogo aqui apenas para mostrar que até mesmo outras mídias oficiais consideram sim esse segundo Zenkai do Bardock, mas usando apenas o anime a gente já consegue deduzir que isso aconteceu também. Então a minha teoria é que esse soldado do Freeza que tá usando o Scouter na letra da música está simplesmente registrando o aumento contínuo do poder do Bardock, ou seja, ele tá vendo o corpo do Bardock sofrer os Zenkais em tempo real e aumentando os poderes dele de tá ligado? pouco. Então ele vai indo de 10.000, aumenta pra 50.000, depois 73.000 e vai subindo até chegar no poder final registrado na música até o Freeza aparecer. Porque antes dos 530.000 do Freeza, o último poder registrado na música é 220.000. E pra mim, sim, esse daí é o poder do Bardock naquele momento. Pode parecer muito absurdo o Bardock ter esse poder tão grande, mas ele até que segue as regras impostas na saga Freeza. O Goku, por exemplo, ele chegou em Namekusei com 90.000 de poder de luta. E isso desconsiderando o Kaioken, né? Considerando só a forma base dele. E após sofrer um Zenkai na luta contra as forças especiais do Ginyu, ele chegou pra lutar com Freeza com absurdos 3 milhões de poder de luta. Um aumento de simplesmente 33 vezes do seu poder. Em comparação, se o Bardock de fato tivesse atingido 220.000 de poder de luta, isso seria um aumento de apenas, entre aspas, 22 vezes em relação ao poder de 10.000 que ele tinha antes. Ou seja, um Zenkai muito menor do que o do próprio Goku, tornando isso uma coisa realmente possível de ter acontecido. Então, apesar de ser apenas uma teoria, eu realmente acredito nela e pra mim é a melhor explicação para os números que aparecem em Solid State Scouter. E se você dá uma forçadinha, dá pra você ligar isso até mesmo à continuação do especial do Bardock onde ele vira Super Saiyajin, porque depois de ter tomado aquele ataque do Freeza e voltado no tempo, ele sofreu mais um Zenkai. E se ele já tivesse 220.000 de poder de luta antes disso, com mais um Zenkai ele já poderia chegar em um nível bem parecido com o do Goku quando enfrentou o Freeza, o que já seria forte o suficiente para ele poder despertar o Super Saiyajin. Então sim, eu acredito que o Bardock Super Saiyajin que enfrentou o Shirley, ele tinha sim potencial para poder derrotar o Freeza também. Mas aí já é uma coisa que não dá nem pra teorizar muito, porque não tem como ter certeza de nada. Eu sei que vai ter uma galera que não vai aceitar de jeito nenhum que o Bardock pode ser tão forte assim, mas novamente, né, isso aqui é só uma teoria, não tô dizendo que ele realmente tinha esse poder. Mas ele é forte, eu acho tá que ligado? faz bastante sentido. Mas é isso, muito obrigado você que achou até aqui. Comenta aí. Pro clássico ele é forte, tá ligado? Sabia sobre ela, e também se você acha que a minha versão faz mais sentido. E também se chegou até o final do vídeo, deixa um emoji de chocolate nos comentários pra eu saber. Eu acho incrível, mano, essas teorias que os caras brisa pra caralho, mas eu acho muito bom. Indo nos comentários e arrastando. Só não é pior que as teorias de One Piece, na minha opinião. O cara inventa cada coisa. Mas, mano, achei da hora, velho, na moral. Essa teoria zona dele. Principalmente essa parte da melodia dos números, tá ligado? Eu acho bem legal esse fato, mano. Não sabia disso. Eu conhecia a música, tá ligado? Mas eu nunca tinha pegado isso, tá ligado? Que pegava os números e ia na parte esquerda, tá ligado? Do fone, esse tipo de coisa. Eu acho bem legal, tá ligado? Isso mostra que, na minha opinião, os caras faziam coisas mais criativas, tá ligado? Eu acho isso bem legal, na minha opinião, tá ligado? Esse tipo de coisa eu acho bem legal. Essa parte do poder eu nem lembrava, tá ligado? Que multiplicava depois do... já esqueci o nome do bagulho que deixa o
o Saiyajin em pós-morte praticamente, e ele, tá ligado? Essa parte da volta do tempo, tá ligado? Dele, que faz ele ficar mais ou menos na força do Goku ali, tá ligado? Eu achei bem legal, tá ligado? Que eu já conhecia meio que esse filler dele voltar no tempo e tudo mais, tá ligado? E ele vira o Super Saiyajin, tá ligado? Provavelmente ele enfrentaria o Freeza de peito aberto igual o Goku fez. Provavelmente sim, tá ligado? Ganharia? Provavelmente não, mas enfrentaria. Tá ligado? Ganhar e enfrentar é outra história, tá ligado? São duas coisas diferentes. Eu achei bem legal. Muito brabo esse, mano. Curti muito. Principalmente esse daqui do jogo. Eu já tinha visto isso, tá ligado? Que provavelmente depois de enfrentar a revanche ele ficou mais forte. Mas é bem legal de saber que o pessoal considera canônico. Não é porque é o jogo ou não, tá ligado? Que o pessoal não considera. Ah, gostei do bagulho. Canal especializado em Dragon Ball e só criador Bandai. Entendi.